Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo esse podcast, mas eu espero que esses podcasts que nós temos feito tenha trazido palavras de esperança ao seu coração. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial. É um menino que tem uma caminhada nova aqui com a gente, aqui na igreja. Assumiu um cargo muito importante aqui na igreja e tem sido bênção nas nossas vidas. É o Jonathan. Prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Dependendo do horário que vão assistir. Mas tamo aí, Isso aí. firme e forte. Então, galera, né, pra gente dar início, né, muito obrigado, primeiramente, né, por ter aceitado o convite e, tipo, se apresente, né, pra galera que nos Então, assiste aí, fala um pouco mais de você. então, me chamo Jonathan, é, tenho 29 anos já, né? Então, de caminhada com Cristo aí uns 10 anos aí pra mais, aí perdido um pouquinho aqui, né? De 2016, né, que eu me converti, ele acredito que foi nesse ano que eu me converti, mas já conhecia, né, a palavra de Deus, né, cresci num lar cristão, então eu já conhecia, só não praticava, não estava indo em igreja nenhuma, né? Que minha mãe já me mostrou os caminhos, né, de Cristo, então sempre segui reto para não se Sempre perder. teve inserido no meio Sempre, evangélico, sempre, né? sempre. Desde criança ainda eu ia no domingo dominical, na igreja e tudo, né, quando eu era da Assembleia, e acho que conforme foi crescendo que eu parei de ir, assim, mas não para me perder assim no mundo muito louco. Eu já fui diferente. Eu cresci, né, num lar evangélico também. E no decorrer da minha juventude eu me afastei. E vivi num mundo muito louco, que nem você disse. Mas graças a Deus o Espírito Santo me resgatou, né? E hoje a gente está aí somando junto na igreja e É, fazendo aquilo que Deus tem eu mandado, né? brinco assim, um mundo muito louco, mas eu digo assim, eu não fui pra droga, essas coisas, né? Já, né, eu me arrependo muito de não ter continuado, né, ali da pré-adolescência e tudo mais dentro da igreja, né? Que eu tinha uns 8 anos, 7 anos quando eu ia na igreja. E depois disso né, a gente vai na escola e tudo, então daí quando eu peguei a adolescência fui pra balada e tudo, mas nada que fui perdido em bebida, em droga, essas coisas, nunca. Eu já Sempre, fui. eu tive muito medo, tinha medo na verdade, né? Não, Tinha muito medo. a gente aprende quando pequeno na escola dominical, né? O que é certo e errado ali através dos nossos professores, dos nossos instrutores. E quando a gente sai, a gente sempre tem o Espírito Santo que fica ali nos incomodando Fica. para não fazermos, né? Sim, sim. Às vezes pessoas são assim como você, são obedientes ainda ao Espírito Santo mesmo um pouco afastado. Tem pessoas que é como eu, que já desobedece e Até eu faço que o meu, né, despertar mesmo assim para Cristo foi quando eu tava realmente dentro de uma balada, que veio no meu ouvido assim, teu lugar não é aqui, teu lugar não é aqui. E eu lembro que, nossa, eu tava feliz assim, porque eu ia na verdade por causa dos meus amigos, não ia porque eu gostava de estar na balada ou algo parecido. Eu tava porque meus amigos, vamos, né, pela amizade. E naquele momento eu tava, né, naquela balada, veio, aqui não é teu lugar. Eu falei, cara, não é meu lugar, realmente, né? Vou cair fora. E naquilo né, saí no canto que eu tava e fui chamar meus amigos que estavam no outro canto. E nisso que eu saí, assim, tipo, segundos, começou uma briga ali, bem onde eu tava, que depois de ter o segurança, der um tiro e tudo, e eu acredito que foi mais um livramento na minha vida, né? Sim, Que que desde grande quando eu livramento. nasci sempre já Deus vem Deus vem já, livrando. né? Que eu também falo que eu sou um milagre vivo, né? Que a minha mãe, quando ela estava grávida, e a pressão dela era muito. Até hoje, na verdade, a pressão dela é muito alta. Então, quando no meu parto, eu nasci desmaiado, não. Então, daí, né? Depois os médicos conseguiram fazer eu voltar e tal. Porém, na época, né? Acho que não tinha tanta tecnologia. Eles não viram que eu tinha um problema no meu coração. Eu tinha um sopro e meio que uma parada, mas uma parada, o coração parava do nada assim. Daí então
Daí depois de vários anos, né, que eu tava com uns 4, 5 anos, que minha mãe foi descobrir que eu tinha esse problema no coração, né? Era um sopro, algo assim. E daí, às vezes né, quando eu tava dormindo, meu coração parava e ela tinha que ir lá, Te né, reanimar. me reanimar lá, fazendo, me chacoalhar pro coração, né? Porque até quando ela pegou o laudo, apareceu que o coração do teu filho tá parando. E às vezes ele parava mesmo. Então minha mãe tinha que ir lá, Literalmente, chacoalhava pro voltar, sabe? Então, só que na época eu não podia fazer cirurgia porque uma criança de 5 anos. Tinha que esperar até os 7. Então, até menos, acho que eu tinha menos ainda, tinha uns 3 para 4 anos. Então, dessa época até os 7, eu não podia andar de bicicleta, não podia fazer nada que me esforçasse. Na escola não podia correr, não podia fazer nada, podia porque fazer nada que uma eu poderia, criança. meu coração poderia parar, porque não aguentava, ele tinha um buraco mesmo, né? E uma criança não poderia fazer uma cirurgia porque era muito complexo. Era um risco de morte tipo, de 99% de chance. Então foi indo. Com 7 anos, minha mãe voltou no médico para fazer, porque daí dos 7 anos já poderia estar fazendo cirurgia e tudo mais. E nessa, porque eles começaram a fazer, né, os exames e ainda tava, né, aquele buraco. E acho que na última, que eles precisavam ter a certeza do diâmetro e tudo mais, foram ver, né, eu falo, pela fé da minha mãe eu fui salvo, né, porque minha mãe orou tanto por mim que nessa última exame que eu fiz não tinha nada, meu coração estava perfeito, como se nunca tivesse acontecido nada. Então eu digo, né, que pela fé da minha mãe, né, eu fui restaurado, né, porque ela, pela fé dela que hoje eu falo que eu tô aqui. Sim. Então, irmão, agora pediu que você conte outro testemunho Outro pra testemunho. gente. Cara, eu tenho, né, da minha filha, né, que foi algo que não tem uma explicação, né, a não ser Deus. Porque desde o começo da gestação a gente teve vários problemas que até a médica falou, falou pra gente até abortar, pra gente fazer ir nos médicos mesmo, porque tinha vários problemas assim, tipo, que pelo nome agora eu não lembro exatamente os nomes, mas eram tipo assim, vários problemas que ela não vai chegar até o terceiro, quarto mês, tanto que a gente, como é a nossa primeira filha, a gente estava, nossa, muito animado, né? Muito animado assim ao extremo. E quando a médica falou pra gente que a médica falou, ela não vai nascer. Então, aquilo jogou um balde de água fria assim na gente, que com gelo mesmo na nossa cabeça, que foi bem, nossa, bem triste pra gente assim. Então eu e a minha esposa ficamos muito tristes na época e, né, a gente estava indo na igreja e tudo, então os pastores falaram, não, ora, não desanima. E a gente, né, ficou bem abalado, ficou muito abalado. E a gente, né, começamos a orar, entramos em campanha e tudo. E graças a Deus, né, ela nasceu, ainda ela acabou ficando, né, na hora do parto, teve uma complicaçãozinha, ela nasceu também desmaiada, igual o pai. Nasceu desmaiada, mas logo, né, foi reanimada. Mas por ela ter nascido desmaiada, eles preferiram deixar ela internada. Então ela ficou ali uns dias, uns 14 dias, eu acho. Menos, mais ou menos, eu não lembro exatamente as datas, né? Mas é mais ou menos isso. Ela ficou uns dias internado, né? Veio para casa, né, com a graça de Deus, muito bem, né? Ela tem assim o síndrome de Down, né? Então, e a gente, né, sempre incentivando ela, né? Então, e agora, na verdade, exatamente há um ano atrás, a gente estava, né, orando pela vida dela, porque ela tinha pegado uma Bronquiolite? bronquiolite e acabou evoluindo para uma pneumonia muito grave, que assim, ela chegou quase morta ali no hospital. E ela ficou internada lá também quase uma semana, umas 2 semanas assim, que eu falo que foi Deus que deu o sopro de vida nela, porque ela chegou com a saturação hiper baixa, né? Então tava bem no pico, assim, sabe, dessa bronquiolite. E o tanto que o hospital do Pequeno Príncipe, ele tinha já fechado as portas do SUS para não receber mais nenhuma criança, porque realmente também não tinha leito, né? E como a minha mãe paga um plano lá que a gente tá incluso, a gente levou ela. E a gente foi direto pro Pequeno Príncipe. Normalmente a gente só levava ela num outro plano lá nas Mercedes, mas a gente falou, vamos levar para lá, porque Pequeno Príncipe é referência, né? E quando a gente chegou lá, ela já foi direto, né,
pelo plano de saúde. Se a gente tivesse chegado pelo SUS, acredito eu que ela não estaria com a gente hoje, né? Então, assim, onde ela chega, né, todo mundo tipo, fica perplexo, porque ela fica, quando ela chega, ilumina, sabe? Então eu falo que ela é uma menina muito iluminada por Deus, né? E até quando no nascimento dela, né, que eu pulei um pouco, quando eu peguei ela no colo, né, porque depois do parto ali, eu pedi para Deus que se fosse para ela sofrer, eu ia aceitar ele levar. Mas se não fosse para ela sofrer, que ele deixasse, que a gente ia cuidar, porque é o nosso bem mais precioso, né, na família, assim, né, falando não só na minha casa, mas na família. Então eu pedi para ele, né, que até por saber que ela ia ter assim síndrome de Down, que talvez ela poderia ter algum probleminha de saúde, então a gente deu, né, naquele momento assim, eu falei que o mundo parou e eu conversei com Deus. Eu falei: Deus, se for para ela sofrer, eu vou aceitar você levar, mas se me prometer que ela não vai sofrer, eu quero ficar com ela pro resto da minha vida e não, sabe? Então, e Deus naquele momento, né, falou que ele ia cuidar, não ia deixar em momento nenhum ela sofrer. Tanto que às vezes a gente até brinca com ela e ela é muito uma criança muito alegre, assim, além do normal dela ser assim, tudo ela leva na brincadeira, ela quer brincar, ela tá sempre sorridente. Então, até que na igreja, quando ela vem, ela corre para lá, corre para cá, porque e a gente não segura, assim, tá, não deixa ela brincar, né, porque ela tá na casa de Deus, ela não tá. Sim, sim. Muitas, né, a gente vê pelo bairro mesmo, né, muitas crianças às vezes estão perto de bar, em distribuidor de bebida, com os pais alcoolizados. A gente vê muito, né, conhece muito, né, dessas situações. Então falo que quando a criança está dentro da casa de Deus, deixa, que você não pode mexer no som, né? Não, pelo amor de Deus. Por Não favor. põe a mão no som. Só não chega no som. Mas Não de passem resto, perto do som. O resto vocês podem virar de ponta cabeça. mas meu testemunho mesmo, né, segundo testemunho, é sobre a vida da minha filha, né? Que eu falo que não só pra mim, eu vi, né, Deus agir na vida dela, mas a família inteira viu, né? Então, até os pastores também, a gente, né, que nem eu falei, né, no passado, a gente entrou em campanha pela vida dela, porque a gente realmente achou que a gente ia perder ela, assim, naquele momento, porque, né, a saturação estava muito baixa, ela não conseguia nem respirar direito. Então foi bem, assim, foi bem impactante, assim, e quando ela voltou para casa também, nossa, a gente ficou mega feliz, porque eu falo que eu vi minha filha morta, né? Então foi algo que mexeu muito comigo, né? Eu falo que eu fiquei até com um pouco de pavor de chegar perto do hospital. Mas é isso, João. Imagino. Cara, a gente vê como que Deus faz os milagres, né? Primeiro na tua vida, né? Quando você era ali, quando nasceu com esses problemas arritmíacos. E daí depois Deus te colocou um coração novo, né? Né? Porque tua mãe não No desistiu último segundo, né? Tua mãe nunca desistiu de estar buscando pela cura, e Deus é um Deus que cumpre as promessas dele. Sim, sim. E a sua filha também, né? Sua filha é uma menina especial aqui na igreja. A gente vê a alegria que ela tem quando tá ali correndinho, brincando. E ela mexe com as outras crianças também. Então Mexe com todo mundo, na verdade. ela é bem ativa com a gente, assim. Ela não é uma criança que fica quietinha num cantinho, não. Ela é bem brincalhona mesmo. Isso aí é legal de ver. E até eu, né, falei pela minha mãe, né? Mas ela, assim, foi no último segundo assim, dos acréscimos. Que, né, porque essa cirurgia, assim, o médico falou que era 99% de chance de eu não aguentar, porque é uma criança, né? Até eles falam que um bebê até consegue fazer uma cirurgia no coração e sobreviver, mas depois dos 3, 4 anos é quase impossível, né? As pessoas faziam ainda mais naquela época que não tinha tanta tecnologia, não tinha toda essa questão, né? Então eu falo que Deus me deu um coração novo e tamo aí. É isso aí. E ele fez isso por um propósito. Eu lembrei o que eu queria falar lá no começo. Ele fez isso, curou o coração desse menino aqui, desse menino moço, jovem, adulto, Esse meninão. que era para que hoje ele pudesse ter um cargo na nossa igreja, que é um cargo de extrema importância,
Muita E importância. só quem é líder sabe as dificuldades que nós passamos como líderes aqui. Então, eu acredito que Deus te colocou nessa posição porque você vai abençoar muitos homens. Então, hoje, Amém. o Jonathan, ele está líder dos varões, Amém. até o tempo que Deus determinar ali para que ele faça isso. E eu tenho certeza que será bênção, porque a gente vê a continuidade que se tem dado no trabalho que já vinha sendo feito, né? Das Sim. mensagens, incentivando o povo a estar aqui na igreja, buscando a Deus. E isso é muito importante. Por É. mais que essa galera não responda lá, né? Mas, O pessoal cara, tá se animando, tá se animando. se acalma, é que, assim mesmo, sabe? é que a gente entende um pouco. Eu falo que eu até conversei com os irmãos essa semana, né? Até com o irmão Wellington, conversei com o irmão Urso também. Essa questão que às vezes o varão, o homem da casa mesmo, ele tem aquela responsabilidade maior de sai do trabalho, faz isso, faz aquilo, então tem que estar ajudando. E às vezes eu falo que não deveria, mas a gente acaba, né, priorizando mais a casa ali e acaba deixando um pouco lá, né? A gente fala, vou domingo eu vou no culto, mas eu falo que às vezes tem que dar uma cutucada ali, porque senão passa, né? Mas a responsabilidade mesmo do dia a dia, né? Do irmão mesmo acaba. Então a gente acaba relaxando aquele um segundinho ali, a gente já esquece, tem que ir pro culto hoje, vou dar uma força lá. Então tem essa questão também, né? Tem. Às vezes a gente prioriza muito os nossos afazeres e esquece que nós também somos sacerdotes dentro do nosso lar. Então, Isso aí. é responsabilidade do homem primeiro levar Jesus para sua família, para sua casa. E depois em família cultuar, né? Então, É verdade. não é a mulher que tem que arrastar o homem para a igreja, não. Ao contrário. É Até o eu homem. comentei isso com o irmão Wellington essa semana, porque assim, normalmente quando normalmente assim, a mulher sempre está indo na igreja, né, a esposa, a mãe, e intercedendo pela família, e pedindo para todo mundo se converter, né, fazendo campanha e oração. E às vezes pode se passar anos e não tem jeito, né? E não tem jeito. Mas quando o homem se converte, a família inteira vai, assim, É, rápido, assim, tipo, em meses tá toda a família ali, porque o homem ele tem aquela, eu falo, autoridade maior assim para estar pegando e incentivando a família toda, porque eles vê a transformação assim do homem, né? Porque normalmente, né, algumas famílias são meio disfuncionais, né? Então quando o homem chega ali e fala, vamos todo mundo para a igreja, ou ele demonstra que muda o coração dele, né? Muda até o jeito de falar, o modo de agir em casa, né, sendo um homem cristão tanto na igreja quanto em casa, a família, né, às vezes até eu falo que os de fora, assim, né, às vezes um vizinho, às vezes uma irmã, um cunhado, acaba também começando a aham. vir, né, falou, opa, se Começa a ver a eles querem conhecer mudança, esse né? Deus tão, que conseguiu Aham. mudar essa Que pessoa. acontece que essa família não grita mais, não briga? É, Não vê Jesus que entrou é isso aí. Gente, não que se você aceitar Jesus não vá mais haver conflitos, né? Mas a gente consegue A gente tem maneirar mais mais, discernimento, né? A gente mais consegue discernimento, ter. se controla E a mais. gente consegue se autopoliciar, né? Em várias. Essa questão, assim. Exato. Que às vezes, quando a gente, né, fala. Quando a gente não tem Cristo no nosso coração. Não o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele sempre fica lá, né? Assim, calma, não usa essa palavra, pera isso, isso aí pode acontecer isso, pode ser aquilo. Que Aham. às vezes, às vezes é boa por falha mesmo, né? A gente acaba não vendo, né, como que fala, aquela, O agir? a gente esqueci a palavra agora, mas a gente acaba não vê o peso que aquela palavra tem e fala, daí eu falo que o Espírito Santo está, daí isso transforma, né? Isso transforma um lar, porque às vezes uma palavra pode destruir realmente um lar, uma pessoa e Pode. tudo mais, né? Eu falei esses dias em um podcast que a gente precisa ter muito. Acho que foi no podcast com o Kleber. Que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, não só para as pessoas que já têm mais tempo de casa, quanto para os que são novos convertidos, né? Porque às vezes uma palavra mal colocada, a gente acaba destruindo uma pessoa, ou afastando ela da igreja. Então, isso aconteceu comigo também, né? Quando eu me converti em 2016, me batizei e tudo mais, e quase chegando perto de 2020, acho que 19, 20, eu
eu tive um certo atrito ali, né? E a pessoa, né, infelizmente, dentro da igreja, falou uma palavra para mim. Só que, como eu falo, eu já não estava muito firme, eu levei aquilo pro coração assim, e entendi de uma outra forma. E eu falei, eu vou me desviar. E só que assim, Deus ele faz tudo, cara, de um jeito que eu falo, é só pela graça dele. E eu falei, vou me desviar. E naquela semana, isso foi numa quarta-feira, naquela semana tive um convite para ir numa festa. E eu falei, eu vou nessa festa? E chegando lá, porque todo mundo já me conhecia da escola, que eu já era cristão. Então a gente já tinha feito alguns cultos na escola e tal. E aí cheguei lá, a maioria dos meus amigos que eram da escola, cara, o que você está fazendo aqui? Você não é crente? Daí lá vai eu falei, realmente, perdi a entrada que eu tinha pagado Já e voltei para casa. Já pesa um pouquinho, né, essas palavras. Pesa, eu voltei para casa, né, tipo, triste assim, e eu falo com o coração aflito, porque eu tinha, né, feito algo que eu sei que não tinha agradado a Deus, e ele me repreendeu na hora, graças a Deus que ele me repreendeu na hora. Mas, porque isso, tipo, tem muitas pessoas que, às vezes, por mais que Deus está ali, né, repreendendo, não entende, né, que é Deus falando com eles. E acabam, né, perdendo a vida. A gente sabe que o inimigo é sujo, então ele vai usar aquele 1 segundo de bobeira seu para fazer algo, né, para contra a tua vida, né. Bem isso mesmo. Voltou pra cá faz quanto tempo? Pra igreja aqui? Então, aqui eu comecei a frequentar, já faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a frequentar aqui. Daí Mais ou menos isso. que eu associei você às pessoas, As né? pessoas... Porque acho que você já estava morando aqui na vila mesmo e a gente se cruzava, mas eu nunca... Então, eu morava com a minha mãe ainda, né? Na época eu morava com a minha mãe ainda, né? No final da rua. Mas foi bobeira, né? Eu frequentava outra igreja lá no SIC, né? Nossa, Lá na Vila Sandra, se eu não estou enganado. Então, Um pouquinho longe. aí É. a igreja na esquina de casa, aí, né, eu conversei, né, com os pastores na época, né? Eles me deram falar carta branca para mim vir para cá, né? Falei, não, vá, se você acha que é melhor e... Né, porque no caso, na situação para mim tava, porque eu tava tendo muito gasto né, e tudo mais, não foi nada de briga, nada, né? não. Porque, graças a Deus, não. Dessa vez não foi briga com ninguém. Não, Deus livre, né? Tempo de rebeldia... Já acabou. Porque eu falo que o tempo de rebeldia, né, eu até brinco assim, mas quando eu me converti, então eu me converti e logo já em seguida eu já estava inserido, tipo assim, trabalhando na obra, sabe? Então eu meio que eu falo que eu pelejei um pouquinho ali porque eu queria fazer de um jeito, o pastor da época que me converti falou, não é assim, espera. E eu falei, não, eu vou fazer sim. Daí ele, não, Jonathan, vai ficar de banco, você não vai fazer. Não, como assim? Até entender tudo. Então, e realmente eu era muito novo na época, então eu queria fazer tudo do meu jeito. E não é o nosso jeito, não, é o jeito de Deus. Então, até quando eu relutei muito para sair de onde que eu estava lá, porque eu era da Assembleia. Então eu relutei muito para sair de lá porque eu gostava muito de lá, sabe? Tipo, eu não trabalhava, não tinha um cargo, nada, né? Mas eu falo, ficava em paz, era gostoso de ir lá. Só que financeiramente para mim já começou a pesar e estava muito perigoso também, porque pegava BR sempre. Meu carro na época não estava muito bom. Então, aí eu vim conhecer aqui e até foi um convite do irmão, né? Falou, vamos lá, vamos conhecer. Ele estava vindo aqui e eu, né, falei, vamos conhecer então. Daí eu vim, gostei e comecei a vir. E graças a Deus minha família está aí. Fazem 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio aqui, 2 anos e meio. Na IBI Campo Magro, Lagoa da Pedra. E já com um cargo de líder dos varões. Realmente, é muito incrível, né? Seus testemunhos, ver como Deus curou, né? É incrível ver o agir de Deus. Mesmo sendo difícil você ter perdido um pouco, assim, da infância, ter privado, assim, de fazer, né? Tipo, não poder sair, jogar bola, andar de bicicleta. É muito incrível, assim, que Deus fez, ter curado. Amém. Vamos lá, né, gente? Como a gente pede sempre para todos os participantes, você tinha escolhido um tema para a gente comentar, né? Isso. Qual que era o tema? É pelo amor de Deus, né? A gratidão dele, o amor dele, a graça dele sobre nós, né?
sobre a bondade dele, bondade, isso. tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E a bondade Sempre dele bem feito. já vem fazendo desde do seu nascimento ali, né? E você escolheu, a gente pede sempre para os participantes escolher um versículo, né, da Bíblia, que a gente faz um comentário sobre ele. Você travou? Você escolheu 1 Tessalonicenses 5,18, Isso. que nos fala assim, na versão atualizada, gente. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém. 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 Isso aqui é uma chicotada na gente, né? Às vezes a gente não é agradecido em todas as coisas, né? Às vezes a gente reclama de coisas e acaba esquecendo de várias outras que Deus já nos proporcionou. Não, às vezes a gente reclama do que Deus deu. A gente pediu, Deus deu e reclama. Esse versículo foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Foi esse versículo. E desde aí eu nunca mais esqueci e também nunca mais fui ingrato, né, com Deus, porque foi toda vez que às vezes estava passando algum problema, alguma coisa que eu falei, não, mas gente, tem que agradecer, levantar, vamos pensar que eu estou vivo, que eu, né, tenho um emprego, tenho uma família, muita gente não, né, acaba perdendo a vida aí, nem chega a levantar da cama, né, até na empresa mesmo, né, eu sempre falo com meus colegas lá que eu pedi pela profissão que hoje antes eu era motorista, então hoje em dia eu sou vendedor. E eu pedi, né, para Deus muito, né, que eu precisava de um salário melhor, que eu queria ir para aquela profissão, e às vezes toda profissão tem estresse. Eu não sabia que vender causava tanto. Mas eu falo assim, eu não posso reclamar, porque eu pedi muito para Deus. Então se eu pedir aquilo para Deus e eu ficar reclamando, dizendo, né, eu vejo muitos lá na empresa lá, falam, nossa, isso aqui, eu quero ir embora. Eu falei, cara, você pediu, você vem atrás de emprego, você queria isso e agora você vai reclamar. Então eu falo que a gente tem que dar muito graça a tudo, né? Às vezes acontece alguns problemas mesmo que a gente acaba, né, ficando meio mais para lá do que para cá. Dá uma assim. murmurada, né? Acaba falando, mas Deus me perdoe porque, né, tanta gente está procurando emprego, pessoas estão saindo do país, né, de origem para vir trabalhar no Brasil, ou uns que saem daqui para... Então, a gente está aqui, né, com emprego bom, mas, né, eu falo que a gente tem uma comodidade, né, tem uma casa boa, tem um carro bom, tem gente que não tá... Esse dia eu acabei reclamando do meu carro, falei, nossa, meu carro não tá legal, falei, cara, mas por que eu fui trocar? Daí eu falei, gente, tem gente que não tem carro. Falei, então, tá, eu tô reclamando aqui, então Deus me perdoa, né, obrigado pelo que eu tenho, né, eu falei, não só de bens materiais, mas, né, por a divindade né, de ter, né, acordar todo dia, de ter conseguido gerar uma vida, né, que é a minha filha, tudo isso, sabe? Então, tenho muito mais a agradecer, aliás, sempre agradecer, né, do que às vezes ficar pedindo Deus, né? Eu falo que muitas vezes eu venho nos cultos de campanha, né, e eu tenho mais a agradecer, as campanhas mais para agradecer a Deus do que para pedir, né? Até a carta mesmo, né, que a gente está nas quinta-feiras, só agradecimento, né, porque Deus sabe do nosso coração, então se a gente for ficar pedindo, não chegou o momento certo para a gente. Deus sabe das nossas necessidades, né? Ele tem o tempo certo para cada coisa. Isso aí. Legal a tua visão, assim, de agradecimento é muito inspiradora pra gente. Porque acredito que não só eu, mas 90% da igreja costuma pedir. Agradece muito menos do que pede, né? E daí quando conquista, às vezes acaba esquecendo de agradecer. Ou se afasta. Às vezes é por isso que Deus não dá, né? Eu vou entregar pra tu e você vai, sair de perto de mim. Se eu te dar, talvez no domingo você não vai estar no culto. Mas vendo disso. Mas é interessante essa visão de agradecimento, ser grato sempre mesmo. Às vezes a gente está tão preocupado em ter e conquistar e esquece que Deus já nos deu tudo, que foi seu filho lá na cruz. Então, A gente vai entender o amor aí, né? só por esse motivo a gente já tem que ser grato por tudo que nós já temos.
E o que acontece nas nossas vidas, o que a gente conquista, são bênçãos de Deus. Mesmo que a gente não conquista, né? Porque daí não é o tempo de Deus, aquilo não é para nós. Legal, legal essa tua fala agora foi bem inspiradora. Parabéns. Muitas vezes a gente não tá preparado também, né? A gente pede, igual eu acabei lembrando uma história que foi assim, comigo mesmo, né? Quando eu entrei lá na empresa como eu era motorista, eu passei para vendedor, então eu tinha que construir uma carteira de clientes. Então, eu eu via os meus colegas de trabalho daí lá com 100 clientes, 150, eu falei, não, eu quero ter 100 clientes. E eu vinha fiz a campanha da quinta-feira, não, eu preciso de 100 clientes, eu quero. Deus, não, você não está preparado. E realmente eu não estava preparado. Eu tinha acho que 2 meses, né, de profissão como vendedor, não entendia nada, né? Ali sabia, entendia de carne, né? Mas eu não entendia porque tem que ter um jeitinho ali, né, para trabalhar. E eu queria. E Deus, tá bom, vou te dar, tem certeza? Eu lembro, eu tava no culto, sentado lá naquele cantinho. Eu falei, Deus, eu quero. Então tá bom, vou te dar. E aconteceu que eu tava cuidando da carteira de uma vendedora que ela entrou de férias e ela acabou falecendo. E como eu já estava cuidando da carteira dela, eu fiquei com os clientes. Eu tinha uns 50, ela tinha mais uns 120. Então, eu passou dos 100. Só que eu não estava preparado. Então, eu não, né, entendeu? Eu não estava preparado para, né, assumir, né, aquela responsabilidade de tantos clientes. E eu acabei perdendo muitos, né? Então, eu nem cheguei a ter os 100 clientes que eu queria ter. Porque daí eu fui perdendo, né? Naquele, o pessoal, eu não dava conta de atender todo mundo. Que nem, porque eu não tinha a experiência que precisava ter, de vivenciado muitas coisas para poder atender todo esse pessoal, sabe? Então, foi isso para mim. Depois que eu aprendi isso, eu parei de pedir, né? Lógico que a gente tem nossa conversa com Deus, mas eu parei de pedir, falei, Deus, agora eu entendi o porquê que eu não podia ter os 100, e 100 clientes. E assim foi tão nítido, assim, como eu estava no escritório e Deus falou para mim assim, lembra que eu te falei? Eu tinha dado, aquele dia eu tinha dado assim uns 50 problemas. Daí eu falei, entendi, Deus, me perdoe. Acho que Graças a esse Deus ele é um dos perdoa. nossos problemas, querer pular etapas. Pular etapas, isso aí mesmo, porque eu tava assim, eu queria, né, mostrar serviço, eu queria ter ali foi o status de ter mais de 100 clientes. Mas eu não estava preparado. Então, e na vida a gente assim, a gente tem que primeiro a gente nasce, a gente engatinha, a gente Sim. começa a andar para depois pensar em correr, né? Não nasce e já sai correndo. Eu já queria sair correndo. Isso mesmo. É bem isso mesmo. Jonathan, a gente é muito grato, tá? Pela tua participação, Eu sou por, grato pelo convite. por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui hoje conversando um pouco com a gente, colocando um pouco do seu testemunho. Eu acredito que para muitos, como você é novo na nossa igreja, eles ainda não te conhecem. E esses testemunhos, eles servem para nos aproximar mais ainda. A gente sabe que precisamos estar unidos com o mesmo propósito. E a gente precisa nos conhecer, isso é bom. Isso é bom para o nosso crescimento também. Sim. Ficamos sabendo que você tem algumas qualidades, né? Você já tem um curso avançado de áudio. Coisa boa. Você é um pregador. Sim, sim. Falta exercer isso aqui na casa do Senhor, né? Aqui ainda nunca cheguei a pregar assim. O pastor Na outra Tiago. igreja já, mas aqui não. O pastor Tiago, fica ciente, tá? Se tem mais alguém para escalar para pregar aí, tá bom? Com certeza, a gente tá aí para fazer a obra, né? A gente não pode fugir, né? Ainda mais na altura do campeonato, não dá para você fugir para lá, para cá. Tem que Isso aí. chegar e fazer. É isso aí, não dá para se esconder, né? Nem que seja na barra, mas tem que fazer. Amém, a gente realmente é muito grato, tá? Nós tivemos um papo bem agradável, Sim. uma conversa bem interessante, onde vimos o poder da gratidão, né? O quanto é importante a gente ser grato pelas coisas. Que Deus fez os milagres com você, com sua filha, continua fazendo e vai fazer muito mais milagres na vida de Deus vocês. é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. E é isso aí. A gente, Sim. mais uma vez, agradece. E eu que tenho que agradecer, né? Porque até pelo projeto, que é um projeto muito da hora aqui, que nem você falou, né? Vai conhecendo o testemunho das pessoas, porque a gente conhece as pessoas aqui na igreja, mas a gente não sabe, às vezes,
né, O que já passou, o que já né? passou, e cada um tem um jeito também, né? Então, Sim. Galera, você que está assistindo o nosso podcast, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas para que esses testemunhos, essas palavras que são faladas aqui, que o Espírito Santo tem trazido a nós, cheguem a mais pessoas que estejam precisando. A gente é grato a todos que estão aqui, eu, o Jonathan, o outro Jonathan, Jonathan, já tá. o Jonathan e o Lucas. Agradecemos a todos, agradecemos a você que está assistindo. Deixe seu like também, tá? E se quiser deixar um comentário ou indicar algum irmão pra gente gravar, coloca lá o nome dele. Se quiser colocar o nome e o número de telefone, a gente entra em contato e a gente agenda para que a gente possa estar fazendo esse podcast. O podcast não é um projeto individual, tá? Não é apenas da Igreja Batista. A gente quer atingir pessoas também de outras denominações ou pessoas que queiram trazer um testemunho de um milagre que Deus fez na sua vida. Então eu acredito que a gente consegue atingir muito mais pessoas. E que o nome de Deus seja sempre louvado e engrandecido. Tendo dito tudo isso, encerramos por aqui o nosso podcast de hoje. E galera, até o próximo podcast. Até. Só falou se mexe. Só. Já tá gravando, né? Pra mim é? Tipo. Virar meme. Você não tá gravando não, né? Tá só. Já tá gravando, né? Algo, John? O Jonathan, quando ele não conhece muito assim, né? A gente fica um pouco tímido, a gente fica meio apreensivo no que vai perguntar, né? Eu acho que para alguns talvez isso seja surpresa, mas não sei se para você também seja uma surpresa, mas para mim não é. Eu e o Jonathan, nós temos um laço, um parentesco familiar, né? Nós somos primos ali de terceiro grau, se eu não me engano. Eu acho que é isso aí. Temos Surpresa. o Lara. Você não sabia. Temos o Lara, temos um sangue Essa é um nova pouco pra mim. explosivo, né? É um pouquinho. E na verdade eu fiquei sabendo que você era meu primo quando eu comecei a frequentar aqui e você apareceu, né?